Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Jamile, esse é o Rotina e Livros e vamos para mais um vídeo um pouquinho diferente. Hoje vai ser mais sobre rotina do que livros, que eu vou falar um pouco então de um hobby que eu comecei a fazer esse ano, um hobby que eu estou inserindo na minha rotina e que está sendo muito legal, que é o crochê, tá? Então, esse ano, na verdade, já tem algum tempo nas redes sociais, eu já vi várias pessoas fazendo crochê, e isso me bateu muita curiosidade, porque pra mim crochê sempre foi sinônimo daqueles tapetinhos, aquelas coberturas de galão de água, aquelas coisinhas, aqueles kits pra mesa, assim, que as avós faziam, sabe? E eu fiquei muito surpresa de ver tantos jovens fazendo, normalmente mulheres, né, mas também muitos garotos fazendo, pessoas jovens, e eu fiquei muito surpresa com isso. E eu já vinha tendo uma vontade de fazer, e aí, certo dia, conversando com a minha psicóloga, ela sugeriu que eu fizesse alguma coisa manual, que eu tivesse algum hobby manual, porque, enfim, eu acabo usando muito o computador para tudo, né? Então, fico muito na frente do computador. E o hobby que eu tenho é a leitura, só que a leitura acaba não ativando tanto certas partes mais criativas do meu cérebro, apesar da gente precisar da criatividade para imaginar as coisas que estão acontecendo no livro. A gente não tá propriamente dito criando alguma coisa, né? A gente tá lendo ali algo criado por um autor e também alguma coisa que servisse para relaxar a mente, porque coisas mais manuais acabam ajudando a relaxar a mente, pelo menos é o que acontece comigo. Enfim, então isso foi tipo um impulso para eu inserir isso nas minhas metas do ano. Então, nas minhas metas para 2024 estava lá conseguir fazer uma peça de crochê. Eu achei que fosse muito mais difícil, então eu botei só fazer uma peça, então meio que eu já completei essa meta. No primeiro mês eu já tinha completado, que eu já tinha feito uma coisa. É simples, né? Só fiz coisas simples até agora, mas é uma coisa que, apesar da gente começar fazendo sem prática, meio torto, já dá pra fazer coisas, mesmo com pouca habilidade. O que é muito legal do crochê, porque é algo que eu acho que é muito bom pra quem é iniciante, porque a gente não se sente desmotivado. Por exemplo, eu gosto muito de desenhar. Só que eu sou péssima nisso, então eu acabo me desmotivando porque, por ser iniciante, por não ter muitas habilidades, eu acabo fazendo coisas feias e eu não consigo muito bem botar no papel o que tá na minha cabeça porque eu não tenho as técnicas e habilidades pra isso. Diferente do crochê, o crochê talvez eu não consiga, claro, fazer uma roupa extremamente complexa, né, um vestido, uma coisa com vários pontos diferentes. Mas mesmo com uma habilidade super de iniciante, eu já consigo fazer coisas propriamente ditas e usá-las, e isso é muito bom. Então eu acho que é um ótimo hobby pra quem nunca foi muito boa em nada. Você só precisa de um pouco de paciência e um pouquinho de dinheiro, tá? Não tanto pra comprar curso, porque, enfim, dá pra aprender tudo na internet de graça, mas pra comprar materiais que talvez seja um pouquinho caro no início pra começar. Enfim, é isso. Então eu vou aqui falar nesse vídeo tudo sobre essa minha jornada. Então, quais são os materiais que eu comprei pra começar e que eu estou usando, como eu aprendi, de que forma, né, eu aprendi e o que eu já fiz de crochê. Então, talvez esse vídeo sirva aí como um ponto de partida aí para alguém que esteja com vontade de aprender e só queria, sabe, um empurrãozinho, assim como a minha psicóloga foi meu empurrãozinho. Ou então sirva pra alguém que já saiba fazer, ficar empolgado de novo, voltar a fazer, não sei, gente. Ou então vocês só estejam vendo esse vídeo porque gostam de mim, mas vamos lá, vamos começar. Bom, que materiais são necessários para começar o crochê? Eu tenho um sério problema que quando eu quero começar a fazer alguma coisa, por exemplo, desenho, hobby, eu sempre tenho mania de querer começar com tudo perfeito, ou seja, comprar todos os materiais, comprar um curso, comprar não sei o que, e aí eu boto tantos obstáculos e dificuldades que acabo não fazendo as coisas, ou quando eu começo a fazer eu já perdi aquele impulso inicial, sabe? Aquela empolgação inicial. E eu não quis fazer isso com crochê, então eu literalmente comecei com o que eu tinha. Eu fui numa feirinha, um armarinho bem perto da minha casa e comprei o que tinha lá, que era uma agulha e uma linha. Eu vou mostrar pra vocês. Bom, pra começar então eu comprei essa agulha aqui, que não é nada apropriada. E ela foi tipo literalmente R$ 1 ou R$ 2. E esse tipo aqui de novelo de lã, que foi uns R$ 10, eu acho. E ele não é tão bom assim, ele é meio... Eu não sei explicar pra vocês. A qualidade dele não é tão boa, mas assim, pra começar foi perfeito.
E aí, eu comecei, simplesmente. E essa agulha aqui foi péssimo pra eu começar porque ela é muito pequena, tá? Então, mas assim, me deu dificuldade, mas foi o suficiente pra eu sair daquele marasmo de, ai, eu preciso comprar vários materiais pra começar. Não, eu fui no armarinho, comprei o que tinha e já comecei a treinar as primeiras coisas. Foi um pouquinho mais difícil, porque essa agulha ela é muito fina pra esse tipo de linha aqui, foi um pouquinho mais difícil. Mas assim, nada que me impedisse de aprender. Então assim, essa é a minha primeira dica pra vocês, junto com os materiais, né? Façam com o que der pra vocês terem acesso aí perto da casa de vocês, ou na casa de vocês, sei lá, se a avó de vocês tiver algum material, ou a mãe, ou o pai, não sei, sabe? Então essa é a minha dica inicial. Mas, quais são os materiais que eu recomendo então? Como o meu foco é fazer roupas e fazer coisas usáveis, eu quero um dia conseguir usar vários casacos que eu mesma fiz. O ideal, pelo que eu sei, né, pelo que eu vejo nos vídeos, é usar então novelos de lã. Esse aqui é de uma qualidade que não é tão boa. E eu tenho esse outro exemplo aqui, que já tá acabando, foi só um restinho que sobrou, que eu comprei na Daiso. Eu nem sabia que na Daiso vendia esse tipo de coisa, mas existem algumas lojas assim de departamento que vende, que tem uma parte que vende linha. A Daiso tinha esse aqui, e ele é muito bom porque ele é bem mais macio do que aquele outro, então só de passar o dedo eu senti que ele é mais macio, não tem tantos pelinhos assim arrepiados, sabe? E eu sei também que na Le Biscuit tem bastante, então assim, se não tiver um armarinho perto da sua casa, dá pra ir no shopping, talvez se tiver uma dessas lojas e comprar. E aí a dica que eu dou pra vocês também é que sempre no rótulo, eu tô aqui com um papelzinho de rótulo, vai ter especificado o tamanho da agulha, ou o tipo da agulha, ou numeração da agulha. Então isso é muito importante, né? Aqui vai estar em japonês, porque eu comprei na Daiso, né? Mas é só pra exemplificar. Então isso é muito importante pra vocês saberem mais ou menos o tamanho da agulha. Então às vezes vocês podem acabar comprando uma linha que não é ideal pra agulha de vocês, como era o caso no início, que essa agulha aqui é 0 e o ideal pra usar essa aqui é 2,5, então uma agulha bem maior. Mas ainda assim eu consegui treinar, mesmo sendo inadequado. Se vocês quiserem realmente investir em aprender, eu recomendo esse kit aqui de iniciantes da Amazon, tá? Esse é um kit que vem 7 agulhas, desde a número 2, que é essa aqui, mais fininha, até a número 9, mais grossinha. Então isso aqui é um kit que já vai servir para vocês usarem grande parte das grossuras de linha. Não sei se isso aqui já serve para aquelas linhas fininhas de amigurumi, mas eu sei que as linhas normais, assim, já dá pra usar. Então, como o meu objetivo era fazer roupa, eu comprava novelo de lã e as agulhas eu já tinha, né? Esse kit aqui, se eu não me engano, na Amazon foi R$35, eu posso deixar o link aqui pra vocês. Mas, como eu disse, quando eu comecei com essa que era fininha, que foi R$1 na feira. Enfim. E os novelos de lã, mas se vocês quiserem, por exemplo, fazer tapete, fazer umas coisas assim, vocês podem usar aquelas linhas barroco, que não são de lã, que são barroco, assim, ou é algodão ou é algum outro material sintético. Mas enfim, normalmente, se vocês estiverem já com alguma coisa na mente de vocês, eu quero fazer, sei lá, uma blusa, e vocês forem seguir algum tutorial, nos tutoriais as pessoas que ensinam a fazer, elas dão a dica, tipo, vocês podem usar pra esse projeto, eu recomendo a linha tal, de grossura tal, com agulha tal. Então, se vocês quiserem só realmente treinar solta, compra qualquer coisa e treina, sabe? Até barbante dá pra fazer. E aí, fora isso, uma tesoura. Tesoura de papel, tesoura de costura, uma tesourinha de unha já dá pra você usar, que você vai precisar pra cortar a linha, enfim. É algo básico que normalmente a gente já tem em casa, tá? Então, é isso. Esses foram os materiais que eu usei pra começar. E pra ser sincera, são os materiais que eu tenho até hoje. Eu não senti necessidade de comprar mais nada, tá? Em breve eu quero comprar uma agulha de tapeceiro, que às vezes pra juntar duas peças dá pra costurar com uma agulha de tapeceiro. Mas, como eu não tenho por enquanto, eu uso essa agulha pequenininha, fininha, que eu consigo meio que costurar com ela, tá? Mas assim, a agulha de tapeceiro deve ser muito barata, é só minha preguiça mesmo de ir no armarinho e comprar. E uma coisa assim que é muito útil, mas não é obrigatório ter, mas ajuda, são esses alfinetes de segurança, assim. Existem marcadores próprios de crochê, pra marcar ponto, por exemplo, tu tá fazendo uma blusa e tu para na metade, pra não se desfazer, desmanchar, tu usa um marcador de ponto pra prender. Como eu não comprei essas coisas, eu uso isso aqui mesmo, que é um alfinete
normal, que tem kit de costura e tal, mas também não é algo obrigatório, nem essencial. Conseguiu o material básico? Um rolo de linha e uma agulha. O que tu vai começar a fazer, que foi o que eu fiz, começar a pesquisar tutoriais básicos dos pontos básicos. Então, todo tutorial de crochê, por mais elaborado que seja, ele vai usar uma combinação de vários pontos, como se fossem pontos de costura, mas são pontos de crochê, que são básicos e aí é bom aprender porque já fica na linguagem do tutorial. Às vezes a pessoa começa a falar, primeiro você faz um ponto baixo, depois um ponto duplo, aí tu começa a ficar confuso. Meu Deus, o que são essas coisas? Então, às vezes é muito bom, antes de tentar fazer um projeto, se jogar num projeto, aprender qual é cada ponto, que aí fica muito mais fácil seguir um tutorial. Então, eu aprendi os pontos básicos na rede da dancinha, não vou falar o nome, porque eu não sei se pode, porque lá eu gostava de aprender por lá, porque os vídeos são muito mais rápidos. Eu não tinha paciência de ver um vídeo no YouTube de 15 minutos, sendo que com um vídeo de 2 minutos de lá eu conseguia aprender os pontos básicos, porque é bem simples de olhar. O difícil mesmo é tu conseguir a memória muscular e a prática, então isso é só com treino mesmo. Quais são os pontos básicos? Tem que aprender a fazer a correntinha, que é basicamente a base para começar a maioria dos projetos, né? E aí os pontos que são o ponto baixíssimo, ponto baixo, o meio ponto alto e o ponto alto duplo. Esses são os pontos básicos. Eu usei um vídeo só que já ensinava todos eles no mesmo vídeo, que foi da Sarah Steyer, não sei se é assim que fala. Posso deixar o arroba dela aqui, ou vocês podem só jogar lá na barra de pesquisa da rede da dancinha, que é pontos básicos crochê e o nome dela. Ou só põe pontos básicos crochê e assiste qualquer vídeo que tiver por lá. E também é muito legal aprender a fazer um círculo mágico, que é outra coisa que é meio básica, né? Base para fazer outros projetos. Então a maioria dos projetos ou começa com várias correntinhas ou com círculo mágico, e aí vocês vão fazendo esses pontos básicos combinados para montar as coisas, né? Aprendendo a correntinha, o círculo mágico e os pontos básicos, outra coisa que é muito legal aprender no começo são os quadradinhos da vovó. O quadradinho da vovó nada mais é do que um quadrado de crochê, que se você fizer, por exemplo, um quadrado muito grande, já dá pra fazer, sei lá, a parte da frente de uma blusa com ele. Ou então vários quadradinhos, costura tudo junto, faz uma bolsa. Então, os próprios quadradinhos são coisas bem fáceis de fazer e dá pra usar eles pra fazer cobertor, manta, bolsa, blusa, um monte de coisa. Então é muito legal aprender a fazer os quadradinhos. É meio complexo no começo, mas assim, na primeira semana eu já tava conseguindo fazer quadradinho, apesar de que não ficavam perfeitos, mas é só você se dedicar um pouquinho que dá pra pegar também. Então aqui eu vou indicar alguns influencers que eu assisti, acompanhei, né, pra aprender a fazer esses tutoriais básicos. Tem o blog do crochê, no blog do crochê tem vários tipos de quadradinhos da vovó. E tem duas influencers que são gringas que eu gosto de acompanhar, que é a Hannah da Prinsky e Christine Day. E no momento que você aprende os pontos básicos, às vezes é legal dar uma pesquisada qual é o nome dos pontos em inglês, porque existe muito tutorial em outros idiomas. E não precisa ser fluente para conseguir acompanhar, porque realmente elas mostram o que elas estão fazendo com a mão. Então, às vezes, tu não sabe qual é o nome do ponto alto em inglês. Mas aí tu vê o que ela tá fazendo, tu já sabe que aquilo que ela tá fazendo é um ponto alto, porque tu já sabe como faz, sabe? E aí tu já acaba aprendendo também qual é o nome do ponto alto em inglês, que se eu não me engano é double stitch. Enfim. E aí tem os quadradinhos da vovó, que em inglês é granny square, e enfim. E pra finalizar eu vou falar pra vocês rapidamente o que é que eu já fiz de crochê, que se eu conseguir fazer, outros iniciantes também conseguem, porque eu ainda sou super iniciante, tá? Apesar de eu estar aqui falando, ensinando entre aspas, eu não tô ensinando ninguém, eu tô só realmente passando a minha experiência de como eu aprendi, como outras pessoas podem conseguir aprender também. A primeira coisa que eu fiz foi uma bolsinha pro meu tablet, que eu basicamente comecei a fazer vários quadradinhos da vovó pra treinar. E aí eu pensei, tá, o que eu posso fazer com esses quadradinhos pra usar eles pra alguma coisa, né? Eu tava fazendo pra treinar e tava largando eles lá. Então eu basicamente fiz vários e costurei eles entre si. Depois costurei um zíper neles e pronto, virou uma bolsinha. Apesar de que, como foi uma das primeiras coisas que eu fiz, eu acho que foi, na verdade, a primeira coisa que eu fiz. Ele tá meio desigual, meio torto, porque os primeiros quadradinhos eu não sabia ainda como apertar o suficiente a linha, eu deixava eles meio soltos, meio folgadinhos.
E aí eles ficaram maiores do que os últimos que eu fiz, que já estavam mais acertadinhos, mais juntinhos, e aí ficaram menores. Então dá pra ver que a bolsa tá um pouquinho desigual aí, mas enfim, nada contra. Eu amo a minha bolsa porque eu sei que fui eu que fiz, eu fico muito orgulhosa dela. Em seguida eu fiz uma blusinha, que era um cropped, que foi basicamente um retângulo. Eu peguei e fiz várias carreirinhas de meio ponto alto, eu usei meio ponto alto pra fazer ela toda. Fiz um retângulo do tamanho do meu corpo, mais ou menos, só de meio ponto alto, então não teve nada além disso. Depois eu botei as alcinhas e pronto, fiz uma blusa. Eu acho que foi a coisa mais fácil do mundo. Apesar de que ela não tá tão usável, apesar de eu ter gostado muito dela, porque eu usei uma lã que não é muito de qualidade, então ela tá me pinicando. E aí eu não sei se eu vou conseguir usar ela muito. Eu ainda não testei lavar ela e passar um amaciante assim pra deixar ela mais macia, mas por enquanto tá sendo só pra tirar foto mesmo. Em seguida, a coisa que mais me deixou orgulhosa, que eu fiquei mais feliz com o resultado, que foi esse cardiganzinho, que é basicamente uma receita que já fazem muito, que são os cardigans de hexágono, ou hexagon cardigan, que é basicamente você crochetar 2 hexágonos grandes e costurar eles entre si e viram um cardigan. Pra fazer esse eu usei um tutorial que tá em inglês, mas talvez vocês encontrem em português também. Eu gostei muito do tutorial dela porque ela faz tudo gravado, então ela mostra cada passo a passo, realmente pra iniciante. E eu fiquei impressionada como uma pessoa tão iniciante consegue já fazer uma coisa tão bonita, com um resultado tão legal. O tutorial foi da Hannah Drapinski, eu já falei dela anteriormente, eu vou deixar o link do tutorial desse cardigan aqui pra vocês. E por último, o que eu fiz foi um porta-garrafinha pra eu carregar minha garrafa pra academia, porque minha garrafa não tem alça. Aí eu fiz ele porque eu achei que seria algo bonitinho, que seria prático. É a mesma coisa, eu acho que eu não usei o material correto, porque eu acho que pra esse tipo de coisa a lã não é o indicado, talvez uma linha normal, né, mais durinha, que estique menos, porque a lã ela acaba cedendo com o tempo e com o peso da garrafinha. Então quando eu fiz a bolsinha ela tava mais pra cima, agora ela tá um pouco mais pra baixo. Mas eu fiz mesmo pra testar, pra ver se eu conseguia fazer. E aí depois eu compro uma linha melhor preta, que eu acho que fica melhor pra usar na academia também. Foi a primeira coisa que eu fiz assim, só seguindo o meu instinto, porque eu não usei tutorial nenhum. Eu fui só fazendo as coisas e testando e desfazendo, refazendo e deu nisso. Tá meio torto, tá meio capenga, mas tipo, eu segui totalmente meu instinto. E eu achei muito legal porque no início eu achava que eu não ia saber fazer nada só por instinto. Eu achei que eu ia precisar de tutorial pra sempre, sabe? E a alça eu fiz com ponto tunisiano. É um ponto diferente dos que eu falei pra vocês. É o único ponto diferente que eu sei fazer além dos básicos. E eu só sei fazer porque ele realmente apareceu no Explorar do meu Instagram. E eu salvei. E aí depois eu fui lá, voltei e imitei o ponto pra fazer essa alça. Que é um ponto que fica muito bom pra fazer alça de bolsa. Então é muito legal, uma dica que eu dou pra vocês, de vocês ficarem pesquisando um pouco de contas sobre isso no Instagram. Que às vezes tem umas inspirações legais, uns tutoriais super rápidos. Então foi de lá que eu tirei a ideia do ponto tunisiano. Bom, foi isso que eu fiz até agora de crochê. Eu comecei a aprender em janeiro. Eu tava bem mais obcecada e bem mais determinada no início. Hoje em dia eu tô fazendo menos, mas é porque eu tô meio ainda tentando me recolocar na rotina aqui. A próxima coisa que eu quero fazer é outro cardigan de hexágono, só que um pouquinho diferente desse que eu fiz, um pouco mais fino assim pra usar em meia estação, porque esse que eu fiz eu não vou usar tão cedo porque tá calor. Então eu quero fazer um pouco mais espaçadinho e mais fino, sabe? Pra eu usar agora no outono. E numa corzinha meio marronzinha, meio off-white, assim. Mas eu ainda tenho que comprar o material. Quando eu fizer, com certeza eu mostro pra vocês, ou em algum vlog, ou lá no Instagram. Então já me sigam por lá e acompanhem por aqui também os próximos vídeos. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês já sabem fazer crochê ou se inspiraram pra aprender a fazer, me contem aqui. Espero que tenham gostado. Tchau!